Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, diz assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que foi isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, se levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão. Qual o nome dele? Salomão. E o Senhor o amou. Curva a sua cabeça. Meu Deus, nós precisamos que o teu Santo Espírito trabalhe agora em nossa mente, em nosso coração, fazendo-nos entender a mensagem que está por detrás desse texto, aquilo que o Senhor decidiu falar aos nossos corações nessa noite. Nós não viemos aqui passar um tempo, viemos rasgar nosso coração, adorar ao Senhor, nos lançar por inteiro aos teus pés, mas também ouvir a santa e poderosa palavra do Senhor. A palavra que para nós é alimento precioso, que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos direciona, que nos renova. Meu Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí, irmãos. A Bíblia não esconde os tropeços dos grandes homens e mulheres de Deus. E também Deus não fez questão de esconder o tropeço de Davi, a falha de Davi. Deus relata na sua palavra e utiliza ela como exemplo para que a gente aprenda algumas coisas. Davi lá estava no campo, atrás das ovelhas malhadas, ignorado pela própria família, desprezado por todos, até que Deus achou a Davi. Por que eu digo que Deus achou a Davi? Porque foi o próprio Deus que disse isso. No Salmo 89, Deus toma a boca do salmista e vai dizer: Achei a Davi, o meu servo, e com meu santo óleo ungi. Bom, Deus tirou Davi de trás das malhadas. Davi começa a caminhar com Deus. A caminhada foi simples? Não. Foi rápida? Também não. Fácil? Não. Assim como não é para você, assim como não é para mim. Davi vai ficar ainda um tempo no anonimato e ainda servindo ao seu pai. Um pai que não dava muita importância a ele, mas Davi vai continuar servindo aquele pai. E isso foi uma das coisas, inclusive, que chama a atenção de Deus no que diz respeito à escolha de Davi. A gente sabe que aconteceu uma guerra de nervos lá no Vale do Carvalho, que foi a promoção de Davi, onde um gigante chamado Golias estava afrontando o povo de Deus sob o comando do rei Saul, estava do outro lado. Davi chega naquele vale, ouve do gigante a mesma coisa que um exército inteiro estava ouvindo, só que o posicionamento de Davi no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, foi diferente dos demais. Todos no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, todo mundo travado,
E no lugar que todo mundo está travado, Davi não fica. Davi vai para cima do gigante, derruba o gigante, acerta-lhe uma pedra na testa. Como se não bastasse acertar a pedra na testa do gigante, esse gigante cair, Davi ainda corre na direção do gigante, que agora está no chão, pega a própria espada do gigante, e com a espada do gigante arranca a cabeça dele. A espada que o gigante disse que usaria para arrancar a cabeça de Davi. É interessante como Deus faz essas coisas. Aquilo que era para te matar, Deus usa para te promover. Aquilo que era para acabar com você, Deus usa para levantar você. Aquilo que era para ser o seu fim, Deus usa para começar uma grande e nova história para você. E é exatamente isso que estava acontecendo ali. O gigante que era para matar morreu, e o Davi que era para estar morto cresceu. Cresceu porque agora as pessoas vão olhar para Davi de forma diferente. Antes olhavam para Davi como o pastorzinho de ovelhas malhadas, mas agora é o jovem moço que matou o gigante, arrancou a cabeça dele com a própria espada do gigante e ainda desfilou com a cabeça do gigante nas mãos. Deus colocou Davi no trono, porque Deus já havia rejeitado Saul e já havia dito isso para o próprio profeta Samuel. Deus disse para Samuel que havia rejeitado Saul. E por que Deus rejeitou Saul? Por causa do coração de Saul. E por que Deus aceitou Davi? Por causa do coração de Davi. O coração de Saul fez Deus tirar ele do trono. O coração de Davi fez Deus dar o trono para Davi. E é impressionante como Davi vai sair de um cenário onde as pessoas pensavam que ele jamais daria certo, e vai dar certo como nenhum outro deu naquele lugar. Davi vai reinar, Davi vai governar. Deus estava dando vitórias a Davi. Davi passa a ser um colecionador de vitórias, até porque qualquer coisa que Davi ia fazer, primeiro ele consultava ao Senhor, ele dobrava os joelhos, ele perguntava a Deus, até mesmo para entrar nas guerras. Davi, antes de ir para a batalha, Davi dobrava os joelhos e perguntava: Senhor, devo eu ir contra eles agora? Se Deus dissesse vai, Davi se levantava e iria. Se Deus dissesse não, Davi ficava. Se Deus dissesse agora não, Davi continuava em oração. Até que um dia Davi não fez isso. O dia que Davi não perguntou a Deus, Davi seguiu o próprio coração. E o dia que ele seguiu o próprio coração, ele perdeu para ele mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que estava tendo guerra e os reis estavam indo para as guerras. E Davi, ao invés de perguntar a Deus: Senhor, devo eu ir ou não? Davi simplesmente decidiu não ir. Ficou no seu palácio. Acordou por volta de meio-dia. Foi para a sacada do seu quarto. Olhou lá de cima e viu uma mulher tomando banho. E quando Davi olhou, Davi manteve os olhos nela e ainda mandou chamá-la. Essa mulher vai estar dentro do palácio com Davi. Você conhece essa história? Davi comete adultério com essa mulher. Só que olha o que vai acontecer. Desse encontro, desse adultério, dessa queda de Davi, essa mulher ficou grávida. Estando essa mulher grávida, Davi fica preocupado, porque o marido dela estava na batalha. Então, o filho, óbvio, todos saberiam que não seria desse homem. Davi manda esse homem ficar em casa. Esse homem diz: eu não vou ficar em casa, eu vou para a guerra, eu vou guerrear pelo Senhor. E ele vai. Davi, percebendo que não tem mais o que fazer, manda colocar esse homem na frente da batalha. Então, além de adulterar, Davi agora ainda cria uma situação para que esse homem morra. E o homem morreu na batalha. O homem morreu. Davi agora vai tomar essa mulher para ele. Essa mulher agora vai ser uma das esposas de Davi. E essa mulher está grávida. E quando a criança nasce, a criança adoece. Ficou doente a criança. E Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que Deus é todo poderoso. Davi sabia aquilo que você precisa saber. O quê? Que não existe nada impossível para Deus. Davi sabia que Deus também não estava com os ouvidos tapados. Davi sabia que se ele dobrasse os joelhos para orar, Deus ouviria a oração dele.
O que Davi não sabia é se Deus atenderia ou não. Mas Davi sabia que Deus ia ouvir o que ele estava dizendo. Davi sabia que Deus tinha poder para curar essa criança e impedir a morte dessa criança. E é exatamente por isso, confiando no poder desse Deus, sabendo que esse Deus pode curar essa criança, que Davi vai se colocar de joelhos. Os anciãos querem levantar Davi, querem chamar Davi para comer pão, mas Davi se nega. Davi não quer se assentar à mesa com eles. Davi não quer festejar. Davi não quer fazer nada. Davi só quer orar. Davi vai ficar 7 dias de jejum. 7 dias sem tomar banho. 7 dias sem comer. 7 dias prostrado aos pés do Senhor, crendo que Deus pode curar a criança. Deus podia? É claro. Só que a gente precisa entender que nem tudo aquilo que Deus pode, Ele vai fazer. Deus pode tudo. Mas o fato dele poder tudo não quer dizer que tudo Ele quer fazer. Aquilo que Ele não faz é porque Ele tem um propósito em não fazer. E aquilo que Ele faz é pela mesma razão. Davi vai dobrar os joelhos, vai orar. Aqueles que são mais próximos a ele agora, os seus conselheiros, os anciãos, vão ficar preocupados com Davi. Por quê? Porque Davi está abatido, Davi está sofrendo, Davi não está bem. Sabe quando você tem uma causa e o seu desespero é tão grande que você não pensa em mais nada a não ser o tempo todo buscar a Deus, fazer propósito, você se lança em um jejum, porque você sabe, aí dentro há uma certeza, grita uma certeza no seu coração, de que Deus tem poder para fazer. Mas e quando Deus não faz? Porque aqui Deus não fez. 7 dias de jejum, 7 dias sem falar com ninguém, 7 dias chorando de joelhos. E de repente, no final desse ciclo, Davi percebe que as pessoas estão falando baixo, cochichando. Davi percebe que as pessoas ao redor deles estão cochichando. E qual é a razão? É porque a criança morreu. E agora, quem vai ser o corajoso que vai dar essa notícia a Davi? Nenhum deles está com coragem para bater no ombro do Davi, que está lá no chão orando, e dizer: "Rei, pode parar, porque não deu certo não. Pode parar, porque o menino morreu." Ninguém está tendo coragem de fazer isso, porque eles estão conversando, cochichando entre eles, e a conversa deles é a seguinte: se o menino doente, ele já está desse jeito, quando ele souber que o menino morreu, ele vai se matar, ele vai desistir da própria vida, ele vai se jogar na cova junto com a criança. Davi não vai ter força para reagir, Davi não vai ter forças para se levantar. A preocupação agora é com Davi, porque o menino morreu. Só que Davi percebe que estão falando baixo, percebe que estão cochichando. Está todo mundo triste, gente. Naquele momento ali, está todo mundo triste. Por quê? Porque eles têm uma notícia para dar a Davi, que não é a notícia que eles gostariam de dar. A notícia que eles gostariam de dar é a seguinte: olha, Deus honrou a sua fé aí, ó. Deus honrou a fé do Senhor. Deus aceitou esse jejum do Senhor e curou a criança. Pode levantar, pode comemorar, pode estar bem, Davi, porque Deus ouviu a sua oração e atendeu. O menino está curado. Mas não era essa a notícia que eles tinham. Então quem está ao redor de Davi está triste. Olha o que Deus fez. Davi está pedindo durante 7 dias: Deus, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho. E a resposta de Deus no 7º dia foi não. Porque Deus recolheu a criança. A criança não sobreviveu. Deus tem os seus caminhos. Deus tem o seu jeito de trabalhar. E Deus tem um caminho que nos leva à vitória, que passa por um lugar chamado dor. Deus tem caminhos que nos levam a grandes conquistas, que passam por alguns lugares que são vales, passa por alguns lugares que são desertos. E o que é vale é onde a gente não quer estar. O que é deserto é dor, é solidão, é tristeza, é angústia.
Por muitas vezes, o caminho que Deus pega para nos conduzir a uma grande vitória, passa pela rota do sofrimento. Quem aqui nunca sofreu? Quem aqui nunca passou por situação que não gostaria de passar? De repente tem gente aqui hoje passando por essa rota. O destino não é esse, mas a rota traçada passa por isso aí. Para chegar lá, tem que passar por isso aí. Se a gente pudesse, a gente pulava essas fases da vida. Se a gente pudesse, irmão, a gente fechava os olhos e só acordava do outro lado. Se a gente pudesse, a gente faria igual as nossas esposas quando estão viajando com a gente. Para não ver a estrada, dorme. E só acorda ela quando a gente chega e diz, chegamos. Pelo menos a minha é assim. A sua também deve ser. Você liga o carro, ela apaga do lado. Por quê? Porque ela quer chegar, mas ela não quer ver o caminho. Tem gente que tem medo do caminho. Tem gente que não quer, não gosta de ver o caminho. E Deus, para nos levar lá, por muitas vezes, Deus faz a gente passar por esse caminho. Só que ao contrário das nossas esposas, não dá para dormir. Na verdade, o que acontece é que a gente perde até o sono. Perde o sono, perde a fome, perde a alegria, perde o entusiasmo. Mas são momentos da vida que se fazem necessários se queremos chegar lá. E Davi vai passar por isso agora. Davi vai passar por aquilo que eu não quero passar, que você não quer passar, que ninguém aqui escolheria passar, que a gente pularia se tivesse a opção, mas não dá para pular aqui, ó. Ele está percebendo que as pessoas estão cochichando. Agora Davi tem duas opções. Ou Davi enfrenta o que está acontecendo, ou Davi finge que não está acontecendo nada, já que ninguém chegou para ele para contar. Mas o fato de ninguém estar com coragem de contar para ele não quer dizer que não aconteceu. E lá no íntimo ele sabe que aconteceu. Davi naquele momento vai ter uma reação no meio da dor, diante de um baita de um não de Deus. Depois de ter orado e jejuado por 7 dias, Davi chega para os anciãos e pergunta assim, ó, um menino morreu? Um menino morreu? Meu Deus. A perna dessa turma treme na hora. Dá um frio na barriga, um medo de contar para Davi o que aconteceu. Mas agora eles precisam dizer. Eles não foram até Davi. Foi Davi que veio até eles enfrentando a situação. É impressionante esses caminhos que Deus toma na vida. Que Deus nos faz tomar na vida. Se a gente quer chegar a lugares altos, a gente precisa entender que em alguns momentos Deus vai passar com a gente em lugares baixos. Quem quer dar certo na vida aqui? Suporta. Vai doer, mas aguenta. Vai ter dia que vai ser difícil, mas não desiste não. Vai ter momento que você vai olhar para o lado, não vai ter ninguém, mas olha para o céu, sempre vai ter alguém lá. Vai ter dia que você vai dizer, estou sem força. Com o dia que tiver assim, pede força a Ele. Mas quer saber de uma coisa? Não para não. Eu falava no gabinete hoje para 2 pessoas lá dentro. Só existe ponto final na vida de quem desiste. Eu vou repetir, só existe ponto final na vida de quem desiste. Mas enquanto você não desistir, ainda que o diabo queira colocar um ponto final, Deus coloca uma vírgula embaixo, faz disso um ponto e vírgula e continua escrevendo a tua história. Tem dor, tem tempo difícil, tem momento de solidão, tem decepção com gente, também tem, mas você vai chegar lá. A criança morreu, gente. Davi queria tanto que a criança vivesse. Davi queria tanto que Deus fizesse o que ele pediu. Mas nem sempre vai ser assim. Agora as pessoas vão dizer para ele, o que ele está percebendo, né? Ele não é bobo. Tem gente cochichando. O semblante dessas pessoas não está bom. Porque não dá para ficar com um semblante bom com uma notícia dessa. A morte de uma criança. Ninguém consegue dar uma notícia dessa sorrindo. Só se for doido. Quem vai dar a notícia de que uma criança acabou de morrer, sorrindo, com semblante animado? Ninguém faz isso. Então o semblante deles está de dor, de sofrimento, de tristeza. Davi percebe e pergunta, morreu a criança?
Aí eles vão ter que dizer. Fica imaginando um olhando para o outro, aquele medo de falar, mas alguém vai ter que dizer: morreu. E quando sai essa palavra morreu da boca de alguém, o medo toma conta de todos. O medo de Davi fazer uma besteira agora. O medo de Davi desistir da própria vida nesse momento aqui. A dor tomou conta do coração de todo mundo. A criança morreu. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, morreu. E agora? E agora que a notícia é ruim. A gente gosta de dar notícia boa. Os fofoqueiros gostam de dar notícia ruim. Mas aqui não tem fofoqueiro não. Estou profetizando, oh, meu Deus. Quem gosta de dar notícia ruim é fofoqueiro. Gente boa igual a vocês gosta de dar notícia boa. Mas alguém vai ter que assumir a responsabilidade de dizer: a criança morreu. Morreu uma criança. Você já teve que dar uma notícia dessa para alguém? Você já acordou recebendo uma notícia dessa? Uma criança pela qual você orou, pediu muito a Deus que curasse, Deus levou? Você imagina a situação. Essa criança tinha culpa, sim ou não? Não. E aí que está o problema, né? Será que é problema? Vamos ver. A criança tinha culpa, gente? E olha o que Davi fez. De acordo com o texto, quando dizem para ele: morreu, a Bíblia diz que Davi se levantou. Deixa eu dizer uma coisa para quem quer dar certo na vida. A má notícia pode causar duas reações. A má notícia pode jogar uma pá de terra na nossa cabeça e nos sepultar. Ou a má notícia pode dar força para a gente se levantar e reagir. Deixa eu falar para uma coisa para o povo aqui que já decidiu dar certo na vida. Decidiu que vai arrebentar esse ano. Está mais do que na hora de aprender a transformar pancada em impulso. A pancada pode te jogar no chão, mas a pancada também pode te projetar para frente. É você quem decide com aquilo que a vida decidiu fazer com você. Eu vou repetir. É você quem decide o que você vai fazer com aquilo que a vida decidiu fazer com você. Ou você senta e chora, ou você se levanta e reage, ou você fica sentado na poça de sangue, ou você levanta e diz: eu decido mudar de vida, eu vou reagir, essa dor não vai me matar, esse problema não vai me destruir. Eu estou pregando para um povo que vai sair da inércia. Eu estou pregando para um povo que não vai ficar parado no lugar do sofrimento. Talvez a notícia para você tenha sido uma notícia ruim, mas essa notícia ruim vai produzir dentro de você hoje um combustível que vai fazer você se levantar como você nunca se levantou. Você vai reagir como nunca, você vai fazer coisas que nunca fez. Só quem quer vencer na vida, dá um glória a Deus aí. A criança morreu. Ô Wesley, menino inteligente, a criança morreu, mas Davi se levantou. Eu já vou te explicar isso. A criança morreu, mas Davi se levantou. Vou falar a terceira vez e você me ajuda agora. A criança e Davi. Só mais uma para você gravar. A criança e Davi. A criança tinha culpa? Diga comigo, quem não tinha culpa morreu. Para quem tinha culpa, se levantar. Tem gente que já começou a entender. Eu vou repetir. Porque a culpa não era da criança, a culpa era de Davi. Davi não era inocente, culpado. A criança era inocente. Então vamos lá. O inocente morreu e o culpado se colocou de pé. A criança que não tinha culpa morreu, e o Davi, que era o pecador naquele dia, se levantou. Deixa eu traduzir o que eu quero te dizer. Lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, quem não tinha culpa
morreu. Eu vou dizer de novo: quem não tinha culpa lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, quem não tinha culpa morreu. Para quê? Para quem tem culpa está de pé hoje. Oh meu Deus do céu, Davi poderia ficar no chão, mas ficar no chão não ia adiantar. Então olha aqui para mim: Jesus morreu para você se levantar. Eu vou dizer de novo: Jesus morreu e você pode se levantar. Um pecador vai se levantar, porque o inocente morreu. Sabe o que é isso aqui? Pergunta o quê? Reunião dos pecadores que estão de pé, só porque lá atrás um inocente morreu. Porque todo mundo aqui é pecador, eu também sou. Quem diz que não peca, já pecou porque está mentindo. Então vamos lá, todos nós culpados, mas um dia o inocente morreu. Quem não tinha culpa morreu, de modo que eu hoje posso me levantar. Agora vamos voltar para Davi. Você imaginou um camarada fragilizado que está 7 dias sem comer no chão? Você mentalizou? Criou essa imagem na sua cabeça? Porque eu crio na minha. Eu fico imaginando o lugar, a cena, pessoas ao redor, até o cheiro do lugar eu tento imaginar. Imagina comigo isso: o rei se humilhando, 7 dias no chão, frágil, cansado, fraco, pedindo a Deus que cure o filho dele. E Deus, ao invés de curar, levou. Deus recolhe a criança inocente. Aquilo para Davi poderia ser a tampa do caixão. Aquilo para Davi poderia ser o ponto final. Aquilo para Davi poderia ser um soco na boca. Aquilo para Davi poderia ser uma pancada que deixasse ele prostrado ali, e ele morreria depressivo, porque ele sabia que o culpado da história era ele. Davi sabia que quem errou foi ele. Então aquilo ali para Davi poderia ser o fim. Mas aquilo que para Davi poderia ser a tampa de caixão, foi o que tirou Davi da prostração. O que eu estou dizendo para você é que essa notícia ruim pode produzir em você uma força para você se levantar hoje. O que eu quero dizer para você é que a pior fase da sua vida pode projetar você para melhor. O que eu quero dizer é que aquilo que era para acabar com você, Deus pode usar hoje para começar a tua nova história. Aquilo que era para te destruir pode deixar você mais forte. Então vamos lá: aquilo que não te mata te deixa mais forte. Lembra disso? Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Quem está olhando para ele está pensando: essa notícia vai matar ele. Só que ao invés de matar ele, fez ele reagir. Eu vou repetir: ao invés de matar, fez ele reagir. Então vamos lá, vamos traduzir isso, vamos encaixar isso na sua vida. Apóstolo, estão me perseguindo no trabalho. É você que decide: ou abaixa a cabeça ou reage. Apóstolo, meu amigo me decepcionou, estou muito mal. Pega essa decepção e utiliza ela da forma certa. Ela pode causar duas coisas: essa decepção pode te prender na depressão, ou essa decepção pode fazer você respirar fundo e dizer assim: quer saber? Depois dessa eu vou me levantar. Depois dessa eu vou pensar mais em mim. Depois dessa eu vou adorar meu Deus. Depois dessa, se o diabo está pensando que vai me ver no chão, ele vai ter que me ver pisando na cabeça dele. Se o diabo está pensando que eu vou me matar, eu não vou me matar, eu vou me levantar e vou marchar. Se o diabo está pensando que eu vou sair de casa, ele está enganado. Quem vai sair de casa é o demônio. Se o diabo está pensando que eu vou desistir do meu filho, ele está enganado. É agora que eu vou abraçar o meu filho. Que é isso? Está na hora de você confundir o diabo. Eu vou voltar no texto e já te explico. Porque ficou todo mundo confuso com a atitude dele. Ficou todo mundo doido, maluco, sem entender o que está acontecendo.
Porque eles esperavam que Davi fosse entrar numa depressão, até mesmo se matar. Está todo mundo com medo da notícia por causa disso. Aí de repente, quando a notícia entra aqui, uma força entra aqui. Que negócio é esse? Davi se levantou, foi para casa, tomou banho, porque crente toma banho, tomou banho, colocou uma roupa nova, se perfumou, foi para a casa do Senhor, levantou as mãos, adorou ao Senhor, voltou para casa, pediu pão aos seus empregados, sentou à mesa, comeu pão, depois consolou Betseba, quem? A mãe que está chorando a morte do filho, consolou Betseba. Aí as pessoas olharam para ele e ficaram sem entender nada, confundiu todo mundo. Se aproxima aí, que negócio é esse, rei? Explica uma coisa aqui para a gente. Quando a criança estava doente, o Senhor já estava mal, ficou aí no chão, não quis comer, perdeu o apetite, ficou todo ruim, queria falar com ninguém, já estava mal quando a criança estava doente. Agora que a criança morreu, o Senhor se levanta, troca de roupa, se perfuma, toma banho, vai para a igreja, levanta a mão, dá glória a Deus. O que está acontecendo com o Senhor? Aí Davi vai responder para eles: quando a criança estava viva, eu orei e jejuei, e disse: quem sabe Deus não tenha misericórdia de mim e cure a criança. Mas agora que a criança está morta, adianta alguma coisa? A criança vai voltar para mim? Não, a criança não vai voltar para mim. Eu é que vou um dia estar com ela, mas ela não vai voltar para estar aqui. Então, já que não tenho o que fazer, eu levanto as minhas mãos e adoro ao Senhor. Já que não tenho o que fazer, o diabo não vai ficar cantando vitória em cima do meu sofrimento, não. Eu vou me levantar e vou viver. Já que não tenho o que fazer, já que Deus me disse não, eu vou aceitar o não de Deus e vou me levantar para adorar a esse Deus. Davi foi para a casa de Deus e adorou a Deus. Pergunta para mim, por quê? Porque você pode receber não de Deus, Deus é que não pode receber não da sua parte. Deus pode me dizer não? Pode. Eu que não posso dizer não para Ele. Deus pode em algum momento não te dar o que você está pedindo? Claro, Ele é Deus. Você que não pode deixar de entregar a Ele o que Ele quer receber de você. Deixa eu traduzir isso aqui. O que Davi está dizendo é o seguinte: Deus não me deu o que eu queria, mas eu vou lá na casa dele e vou dar a Ele o que Ele quer. Eu vou lá na casa dele e vou adorar a Ele. Eu vou lá na casa dele e vou honrar o nome dele. Deus não me deu o que eu queria, mas eu vou dar a Ele o que Ele quer. E o que é que Ele quer? Deus quer me ver de pé, então Ele vai me ver de pé. Deus quer me ver com vida, então Ele vai me ver vivendo. Deus quer me ver avançando, então Ele vai me ver avançando. Deus quer me ver persistindo, então Ele vai me ver persistindo. Deus não quer me ver desanimado, Deus não quer me ver entristecido, Deus não quer me ver desistindo, Deus não quer me ver querendo me matar. Deus quer me ver de cabeça erguida e exaltando o nome dele. E que bom que eu estou no meio de gente que está pensando a mesma coisa. Por quê? Porque você veio para a casa do Senhor. Se você veio para a casa do Senhor, você veio fazer para Deus o que Deus quer que você faça. Você veio ser para Deus quem Deus quer que você seja. Quem está comigo, levanta essa mão e dá glória a Deus aí. Davi confundiu todo mundo. Sabe quando a pessoa espera uma reação sua e você não faz nada que a pessoa está esperando? Você faz uma reação contrária àquilo que é a expectativa deles. O que acontece? Você confunde todo mundo. Sabe por que seu colega de trabalho te persegue? Porque ele sabe que toda vez que ele te persegue, ele consegue tirar a sua paz. Aí é simples. Ele te persegue, tira a sua paz, pronto, conseguiu o que ele queria. Só que a partir de hoje vai ser diferente. Que é isso? Ele vai, amanhã é segunda-feira, né?
Quem sabe ele já vai estar lá na empresa te esperando. Para quê? Para começar essa afronta, para começar a perseguição. Só que você vai fazer diferente amanhã. Pergunta: como? Compra um tubinho de jujuba, leva dentro do bolso. Que isso, apóstolo? A primeira perseguição que vier, depois você passa na mesa dele e fala assim: ó, comprei para você. O quê? Irmão, ele estava esperando um grito, um esperneio, ele estava esperando um xingamento. E você amanhã vai agir diferente. Você está entendendo? Você vai deixar muita gente confusa a partir de hoje. Tem muita gente querendo ver você de cabeça baixa. É por isso que faz o que faz com você, que toda vez que faz você abaixa a cabeça. Mas a partir de hoje vai ficar confuso. Você não vai abaixar a cabeça. A partir de hoje você não vai sentar e chorar. Você vai se levantar e adorar a Deus. Eu vou falar. Já está na hora de você confundir um médico. Estou entendendo não, vou repetir. Já está na hora de você confundir aquele médico, que toda vez que você vai lá, você já não sabe mais se ele é médico ou se ele é agente funerário, que parece que ele quer te matar de uma vez. O jeito que ele olha para você, o jeito que ele fala para você. Mas se tiver marcado consulta essa semana, quando você entrar naquele consultório, que ele olhar por cima do óculos, com aquele olhar de agente funerário, você vai dizer: doutor, o senhor pode ficar tranquilo, porque Deus já falou comigo que está virando o meu cativeiro, que está mudando a minha história, que está transformando a minha vida. Isso aí não vai acabar comigo. Eu vou me levantar mais forte do que nunca. Aleluia! Confunde o médico, confunde aquela amiga. Que amiga? Aquela que você já sabe que não é amiga, porque só vai até você para te contar a nova fofoquinha para te deixar triste. Olha, fulana ouviu de Beltrana que Ciclana disse, que disseram que o seu namorado estava fazendo tal coisa. Irmão, disseram e falaram são dois demônios. Disseram e falaram, que é um tal de disseram e falaram só para tirar a tua paz, só para tirar a tua alegria, só para ver você para baixo. Mas amanhã, quando disseram ou falaram, e você vai lembrar de mim amanhã, né? Quando disseram ou falaram chegar até você, que vão chegar para você, ó, disseram ou falaram, quando isso chegar aos seus ouvidos, você vai pensar assim: ah, entendi. Aí ao invés de você querer, fala o que foi que disseram, o que foi que falaram, você vai dizer assim: olha, quer saber de uma coisa? Estou interessado em saber não, porque já está guardado aqui dentro o que o meu Deus disse. O que o meu Deus disse é mais importante do que disseram, é mais importante do que falaram, é mais importante do que a televisão está dizendo. O que o meu Deus disse é o que vai acontecer comigo. Não vai te matar, vai te levantar. Eu vou repetir: esse problema não vai te matar, vai te levantar. Essa enfermidade vai fazer você orar como você nunca orou. Essa enfermidade aí não vai te matar, é para deixar você crente como você nunca foi. Você nunca foi tão crente. Depois dessa enfermidade aí, meu irmão, o negócio vai mudar. Depois dessa peleja aí, você vai ser mais crente. Depois dessa afronta aí, você vai ser mais adorador. Ao invés de te matar, vai te levantar. Olha pro teu irmão e diga assim para ele: ó, é hoje, hein? É hoje que a gente entrega para Deus o que Deus quer receber, hein? É ou não é? Ah, mas Deus não me deu ainda. Deus ainda não te deu, mas você vai dar para Ele hoje aqui. Hoje você vai dar para Deus o que Deus quer receber. Davi tinha isso na consciência, mesmo diante de um não de Deus. Peraí. Se mesmo diante de um não de Deus, Davi levantou, tomou banho, trocou de roupa, botou perfume, foi para a casa do Senhor, adorou o Senhor, mesmo depois de Deus dizer não, que dirá para você que Deus nem não disse ainda? Que dirá você que ainda está na luta? Ei, a vida não vai te respeitar se você ficar no chão
com carinha de cachorrinho que caiu do caminhão da mudança, esperando que alguém venha, passe a mão na sua cabecinha e diga: tadinho, ah tadinha, me dá uma dó, me dá uma peninha. Para com isso. Isso não vai fazer você se levantar. Isso só vai prender você àquele chão. Mas o chão não é o seu lugar. Eu vou repetir: o chão não é o seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tinha uma promessa para Davi. Pergunta qual? Pergunta mais alto: qual? Davi, um filho seu vai reinar em seu lugar. Ah, meu Deus do céu. Aí olha o que acontece aqui, ó. Aquilo que era para acabar com Davi, ao invés de acabar com Davi, fez Davi se levantar. Quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui chorando não, eu vou me levantar. Levantou, fez o que fez, voltou para casa depois do culto. É hoje. Voltou para casa depois do culto, comeu pão. Por quê? Porque ele estava fraco, ele estava 7 dias sem comer. Ó, então vamos lá, ó. Voltou para casa depois do culto, comeu pão. Para quê? Para ficar fortinho. E depois que recuperou as forças, está dizendo a Bíblia que ele foi consolar Betseba. Consolou a bichinha. Consolou, passou a mão. Não chora, minha filha, fica assim não. Consolou. As pessoas pensaram que ele ia morrer, mas aquele que era para estar morto está de pé consolando alguém. Pegou? Quem disse que você vai morrer? Deus vai te usar para ajudar alguém. Você está entendendo ou não? Deus vai te usar para ajudar alguém que está passando pela mesma luta que você passou. Deus vai te usar para ajudar alguém com uma palavra amiga para quem está de cabeça baixa. Davi consolou, irmão. E Davi consolou de uma forma tão extraordinária, mas tão extraordinária, que levou ela lá para trás da cortina. Está na Bíblia, irmão, não sou eu. Está na Bíblia aqui, ó. Consolou Betseba, se deitou com ela, fez isso aí que essa sua cabecinha pensou agora. E aí que ela engravidou. Repita comigo: engravidou. Pergunta para mim: o que é isso? Nova chance. Quem olhou para Davi no chão pensou: a vida acabou com ele. Mas Deus do céu olhou e disse: eu vou dar uma nova chance para ele. Ela engravidou, nasceu a criança. E qual o nome do filho? Salomão. E quem foi que reinou no lugar de Davi? E quem foi que deu o trono para Salomão? Deus. O que é isso? Olha o que o texto vai dizer. Salomão nasceu e Deus o amou. Sabe por que Salomão nasceu? Pergunta: por quê? Porque Davi não desistiu. Você quer desistir por quê? Porque a dor está muito grande? Estou falando de um pai que teve um filho dentro de um caixão. Você quer desistir por quê? Porque ninguém te ajuda? Você quer desistir por quê? Por conta dos muitos erros que você já cometeu na vida? Davi errou, Deus perdoou, Deus deu uma nova chance. Davi fez amor com essa mesma mulher, que agora é esposa dele. Nasceu um novo filho, Salomão, que cresceu e reinou no lugar do pai. Aquilo que era para ser o fim, Deus virou tudo, porque Davi se levantou e teve continuidade. É você quem decide o que você vai fazer com essa dor. Ou essa dor te mata, ou essa dor te levanta. Eu vou repetir: ou essa dor te mata, ou por causa dessa dor você se levanta. Ou por causa dessa dor você desiste, ou por causa dessa dor você insiste. A mesma coisa pode produzir duas reações diferentes. Ou você desiste por causa disso, ou exatamente por causa disso você se revolta e diz: eu vou dar certo sim. Ou isso aí te mantém no chão,
Ou você olha para isso e diz: eu não vou continuar assim, eu me levanto hoje, porque eu sei que se eu me levantar, Deus segura na minha mão e me dá uma nova chance. Fique em pé comigo aí, irmão. Ei, quem sabe chegou alguém aqui chorando porque essa semana perdeu o emprego. Se eu disser para você que perdeu o emprego essa semana, pode ter sido a melhor coisa que te aconteceu. Por quê? Porque Deus tem coisa melhor para você. Hein? De repente você está chorando porque alguém foi embora. Meu namorado Frederico me deixou. Ele deixou você e mais 3 essa semana. Se eu disser para você que a melhor coisa que aconteceu foi Frederico te deixar. Por quê? Porque Deus tem coisa melhor para você. E vamos ser sinceros, nem precisa muito para ser melhor do que ele, né? Que isso? Se eu disser para você que essa fofoca que fizeram com o seu nome foi a melhor coisa que aconteceu para você. Por quê? Porque foi a partir dessa fofoca que você descobriu quem não merece estar ao redor da sua mesa mais. Se eu disser para você que essa perseguição no trabalho é a melhor coisa que pode estar te acontecendo. Por quê? Porque antes dessa perseguição você estava trabalhando igual qualquer um lá dentro. Mas a partir dessa perseguição você pode mostrar por que é que está lá dentro. E aí? Você pode fazer a diferença lá dentro. Feche seus olhos, irmão. É você quem decide o que essa dor vai causar em você. Ou te mata ou te levanta. Ou te prende no chão ou te projeta para frente. Ah, irmão, se quer chegar em algum lugar, aprende a transformar a pancada em impulso. E parece que tem tempos em nossa vida que parece que Deus está percebendo que a gente está caminhando meio que devagar. Aí Deus permite uma pancada para ver se a gente acelera o passo. Sabe, irmão? É tipo assim, se você estiver andando na rua meio descuidado, aí de repente alguém grita assim, ó, corre! Você olha para trás e vê um pitbull. Você faz o quê? Na hora que Deus precisa soltar uns pitbull atrás da gente. Para quê? Para ver se a gente tem mais atitude e anda mais rápido. Tem hora que alguém precisa falar algumas coisas, eu posso ser grosso, na nossa cara, que a gente não queria ouvir. Para quê? Para ver se a gente reage e decide dar certo onde estava dando errado. Aí eu vou falar. Tem hora que a melhor coisa, Juliano, que pode acontecer na vida de alguém, pergunta para mim o quê? O quê? Uma sogra atribulada. Para quê? Para você ouvir tudo aquilo que ela está te dizendo e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para ela que eu sou um homem de verdade. Eu vou mostrar para ela que eu não sou isso que ela está falando, não. As sogras agora estão até mais aliviadas. Estou dizendo que sogra é instrumento na mão de Deus. Ou do capeta, mas é outra história. Transforma essa pancada em motivação. Não transforma isso em tampa de caixão, não. Pega essa dor, usa essa dor como um combustível hoje para você se levantar. Porque se você se levantar, você vai ver que tem uma mão estendida para te segurar.